A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Hoje, dia 18 de setembro de 2025, são exatamente 8h22 da manhã, passando aqui para estar refletindo um pouco com vocês aí na palavra do Senhor Jesus Cristo, uma palavra que veio ao meu coração. Eu peço que, se você tiver a Bíblia em mãos, acompanhe conosco essa leitura, uma passagem bem conhecida que se encontra ali no primeiro livro, do profeta Samuel, e se encontra em 1 Samuel 2, a partir do 12. Vamos estar lendo. Olha só: os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele, na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. E se nós continuarmos lendo, nós vamos observar outras atitudes que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles tomavam, atitudes que não agradavam ao Senhor, atitudes que iam contra tudo aquilo que um servo do Senhor, ele deve fazer. Só que, olha só, além de trazendo para os dias de hoje, os dois sendo um exemplo, filhos de pastor, os dois filhos de pastor, eles também podemos dizer que eles eram pastores, que eles tinham cargo na igreja, Nós conhecemos, a Bíblia relata, cargos eclesiásticos, os cargos começam como cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor, E querendo ou não, eles eram sacerdotes na casa do Senhor. Só que as suas atitudes, elas iam contra tudo aquilo que um homem de Deus, um homem, uma mulher de Deus, ela deve fazer. E o que pesava mais é que eles eram filhos, do sacerdote Eli. E aí o que eu quero dizer para vocês? As atitudes deles era muito reprovada, Era atitude de homens ímpios, homens que não temiam a Deus. E a passagem que nós a passagem que nós lemos, mostra que aquilo que era oferecido a Deus, que ia ser oferecido a Deus, eles tomavam para eles. Ou seja, eles deixavam Deus em segundo lugar, Eles não colocavam Deus em primeiro lugar, Tipo assim, o que sobrava eles estavam mandando para Deus, em vez de pegar para ele, a parte deles, aquilo que depois era oferecido para Deus. Porque nós devemos entender e compreender que primeiro nós oferecemos, as primícias para o Senhor Jesus. Olha só, um exemplo se nós irmos ali em Gênesis, em a passagem de Abel e Caim, Caim o Senhor não recebeu a oferta de Caim, porque Caim ele não ofereceu o melhor para o Senhor, e Abel ofereceu, por isso que o Senhor recebeu. E muitas das vezes, nós estamos colocando Deus em segundo plano nas nossas vidas, E quando nós colocamos Deus em segundo plano, nós não estamos nos aproximando do Senhor Jesus, e muitas das vezes as nossas atitudes, elas vão se tornando atitudes que não aprovam ao Senhor, Filhos
né, de um sacerdote, filhos de pastores. E o que eu quero falar com você nesta manhã, né? Porque hoje em dia, muitos filhos de crentes, né, de cristãos, né, eles estão se afastando da presença do Senhor, estando na casa do Senhor, e muitas das vezes já se afastam da presença do Senhor Jesus Cristo, né? E o profeta ele foi orientado, né, sobre as atitudes dos seus filhos, né? Não, tipo assim, não tomou a atitude que deveria ter tomado, né? Um exemplo, para um dia de hoje, deveriam ser disciplinados, né? Tirados dos seus ofícios, só que ele não o fez, né? E acontece muito isso daí, né? Às vezes pelo fato de um filho, de uma filha ou de um parente, né, ter um cargo na igreja, né? E aí chega até o ouvido do pastor que o filho está em pecado e ele não disciplina, né? Mas amém. E aí o que aconteceu, né? Qual que foi o final de Fini e Finéias? Vieram morrer, né? E com certeza não morreram na presença do Senhor, né? Perderam a salvação. E meu irmão Alberto, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que o plano da salvação, o único que veio para nos salvar e que pode nos salvar é Jesus Cristo. A Bíblia, ela nos orienta, ela nos exorta a ensinar os nossos filhos o caminho, né, que eles devem andar, né? Nós devemos tomar atitudes de exemplo, né? Continuarmos indo na igreja. Se os nossos filhos, o amor deles se esfriar, nós devemos continuar orando por eles. Chega um momento nas nossas vidas que os nossos filhos crescem e não dá mais para você pegar o seu filho no colo e levar, né? Enquanto o seu filho estiver debaixo do seu teto, é o meu pensamento, né? E não tiver a vida dele, você orienta, filho, você tem que ir para a igreja, você só vai deixar de ir para a igreja depois que você tiver a sua vida, depois que você for dono do seu nariz, tiver sua casa, sua família. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, goste ou não, você tem que ir comigo na igreja, tem que ouvir a palavra, né? Mas, infelizmente, chega alguns momentos que o filho não quer ir. Não quer ir. E aí, o que você vai fazer? Vai bater? Não. Orar. Orar. E olha só que interessante, orar até quanto tempo, meu irmão? Orar até o Senhor se manifestar. Continuar orando. Quantos pais, quantas mães, né? Quantos pais, quando a gente fala pai e mãe, né? Já engloba. Tiveram os seus filhos, né? Que saíram da presença do Senhor e infelizmente morreram longe da presença do Senhor. Acontece. Nós não levamos ninguém para o céu. Nós mostramos o caminho. Nós mostramos o caminho. Pasmem, muitos homens, mulheres de Deus têm seus filhos que estão longe da presença do Senhor. Não acompanham mais o pai e a mãe, saíram da igreja. Pastores, presidentes de ministérios, pastores setoriais, regionais, pastores de congregação, homens e mulheres usados por Deus e não têm seus filhos na presença do Senhor. Eu tenho 2 filhas que elas foram apresentadas ao Senhor Jesus quando nasceram, apresentadas no altar. A mais velha, ela desceu as águas e hoje as 2 estão afastadas. É muito triste. O fato de você ser um homem, uma mulher de Deus, não é por praxe que seus filhos eles vão estar te acompanhando, né? Glórias a Deus para quem tem o filho ou a filha, né? Os filhos na presença do Senhor Jesus depois de grandes, né? Nós nos entristecemos, nós choramos muito, mas o nosso papel, o meu papel como pai, o seu papel como pai, o papel como mãe é orar. É orar. Orar e pedir a Deus, Senhor, faz com que despertem desse sono espiritual
abram seus olhos, né, dessa cegueira espiritual e que voltem à casa do Senhor, à presença de Deus, né? Para que quando o Senhor os recolher, eles possam, né, estarem na presença do Senhor. Sabe por quê? Outro dia eu ouvi assim, do pastor Cláudio Duarte, que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter 3 surpresas. Se você já ouviu, amém. Se você não ouviu, você vai ouvir comigo. 3 surpresas. A primeira, eu vim. A segunda, você veio. E a terceira, ele ou ela não veio. É muito triste. Eu, como pai, eu carrego essa tristeza, mas ainda carrego a esperança das minhas filhas voltarem para a casa do Senhor, das minhas filhas reconhecerem, né, que esse mundo ele não tem nada para nos oferecer, né? Tudo aqui é passageiro. Tudo é passageiro, mas infelizmente os nossos filhos, né, vão buscar as coisas do mundo, né, em vez de buscar as coisas de Deus. Mas vamos continuar orando. O que eu peço nesta manhã? Ore pelo irmão Alberto, né? Pelas filhas do irmão Alberto. E eu vou estar apresentando o seu filho, a sua filha em oração. Eu vou postar depois esse vídeo no YouTube. Você coloca lá o nome do seu filho, da sua filha, para nós orarmos juntos. Apresente Alícia e Jasmin, as filhas do diácono Alberto. Vamos orar? Eu vou orar pelos filhos e pelas filhas que estão na presença do Senhor Jesus, para que eles continuem caminhando junto com seus pais, junto com vocês. E vou orar pelos que se afastaram da presença do Senhor Jesus. Vamos orar comigo? Senhor, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã. Já são 8h35 do dia 18. Pai, nós te louvamos pela vida dos filhos, né, que se encontram com seus pais na obra, fazendo a tua vontade, estão te buscando em espírito, em verdade, continuam caminhando ao lado dos seus pais, continuam no primeiro amor. São filhos e filhas que com certeza serão grandes homens e mulheres de Deus, se já não são pastores, missionários, missionárias, evangelistas, diáconos, diaconisas, cooperadores e cooperadoras. Pai, continua abençoando a vida de cada um desses filhos, meu Pai. Continua, meu Pai amado, e usa poderosamente, Santo Deus amado, a vida dessa família, a vida desses filhos, meu Pai. Santo Deus amado, e nesse momento eu te peço, pela vida daqueles filhos que por algum motivo saíram da tua casa, saíram da tua presença, não acompanham mais seus pais, saíram, não estão, meu Pai, estão cegos espiritualmente, estão dormindo espiritualmente. Pai, desperta eles, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Desperta, meu Pai. Desperta Alícia. Desperta Jasmin. Que eles possam entender que não existe melhor lugar do que estar na tua casa. Melhor lugar do que estar na tua casa, meu Pai. Entra com providência, desperta, meu Pai, mas daquele filho, aquela filha que outrora era uma bênção na tua casa, era um vaso de honra, e por algum motivo esse filho, essa filha saiu da tua presença. Se foi por decepção de homem e de mulher, Pai, coloca na cabeça que homens e mulheres se decepcionam, mas o Senhor nunca irá nos decepcionar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse homem, essa mulher que tem orado pelo teu filho voltar para tua casa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá essa bênção para o teu servo, para a tua serva, para os teus filhos voltarem à tua presença, à tua casa, ao primeiro amor. Senhor, eu te louvo e te agradeço nesse momento. Eu oro pela festividade que vai começar
Amanhã, meu Pai, sexta, sábado e domingo, ali no Jardim Vitória, da mocidade e dos adolescentes, abençoa essa festividade desses jovens, meu Pai, dessas crianças, desses adolescentes. Eu digo criança porque sempre serão crianças aos nossos olhos, meu Pai. Esses jovens, esses adolescentes, a mocidade, abençoa, meu Pai, essa festividade que vai começar ali no Jardim Vitória, em Caieiras, meu Pai. Que muitas almas ali possam ser impactadas, muitas almas possam se render ao Senhor Jesus, meu Pai. Faz o mover, meu Pai amado, nessas noites, meu Pai amado, de festividade. Assim nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Meu irmão, minha irmã, continue orando. Ora aí que eu oro aqui. Ora aí que eu oro aqui. Amém? Que Deus continue te abençoando, porque eu sempre digo que nós já somos abençoados. Já somos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua vitória é minha vitória, a minha vitória é tua vitória. Amém? Deus continue te abençoando e falando poderosamente com vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade.